Boa noite, está começando o Paradoxo BR de hoje, quarta-feira, e é importante, hein? Hoje nós temos ninguém menos do que o deputado gaúcho que propôs a CPI do MST. É o deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que nos dá a honra de abrilhantar esse início aqui do Paradoxo BR desta quarta-feira. E o Brasil vai começar a descobrir verdades, o que acontece no campo. E o deputado Coronel Zuco está no primeiro mandato como deputado federal e já emplaca, com 4 meses, 3 meses e meio de mandato, o senhor já emplaca uma CPI tão importante. Boa noite, deputado. Prazer tê-lo conosco aqui no Paradoxo BR. Muito obrigado, Bernardo. Agradeço a oportunidade de estar aqui no Paradoxo BR. Olha, estou realmente satisfeito. São 3 meses de muito trabalho, já com uma equipe aqui que está empenhada, e a gente teve a oportunidade de abrir, né, essa CPI no dia de hoje. Mas antes disso, teve todo um trabalho de coleta de assinaturas, de conversas com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com entidades linkadas ao agronegócio, e a gente precisa acabar com essa escalada de invasões que estão acontecendo. São 3 meses deste governo e a gente até pode suspeitar, né, quais são os motivos, mas não podemos admitir que, com a narrativa da reforma agrária, possam ocorrer tantas invasões em propriedades privadas. E a gente não aceita a narrativa também que são propriedades não produtivas. Não cabe ao MST definir o que é produtivo ou não. Então, agora é aguardar as nomeações dos partidos para compor esta comissão e iniciar o trabalho. Bom, nós tivemos hoje a leitura da instauração da CPMI, ou da CPI do MST, e o senhor vai ter, junto com o senhor, toda a bancada ruralista. Por quê? Porque precisa se descobrir quem são os financiadores de quem promove todo esse terrorismo no campo, nas fazendas produtivas. E me parece que a sua proposta de CPI é exatamente ver quem está por trás deste movimento que já tem muitos anos que age no Brasil e não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica, mas tem promovido badernas e promovido grandes estragos em terras produtivas, tirando o sono de muito agricultor. Ir atrás de quem financia é o mesmo veneno que estão tentando colocar na questão do 8 de janeiro e de todas as manifestações que nós tivemos ao longo do governo Bolsonaro, dos patriotas. Me parece que a sua atitude foi extremamente correta e seguindo um caminho certo. Obrigado, Bernardo. Eu agradeço e a gente precisa realmente respeitar esse setor, que é um dos setores mais importantes da economia nacional. Um setor que, quando da pandemia, né, não parou, não ficou em casa, não fechou tudo. Então, a gente não admite que, com a narrativa da reforma agrária, ocorram invasões. Nós não admitimos que líderes como o João Pedro Stedley venham a público anunciar que vai invadir propriedades em todos os estados da federação. Nós não admitimos que em invasões sejam utilizados métodos, muitas vezes, de violência, depredação. E aí a gente tem aí um trabalho, como eu disse, técnico, forte, mas, ao mesmo tempo, muito responsável para identificar possíveis financiadores, políticos que estão incentivando esses crimes, ONGs que podem estar por trás deste movimento e até mesmo, por que não dizer, qual o papel deste governo, omissão, conivência. Então, agora é momento de sentar, de analisar os fatos, de ver toda a questão técnica e legislativa para instauração da CPI e iniciar os trabalhos.
Bom, diferente da CPMI, essa é uma CPI que acontece tão somente na Câmara dos Deputados. A CPMI, que ontem foi lido o requerimento de abertura para o Congresso, tem senadores e deputados. Nesta CPI, já se tem ideia de quem vai compor essa CPI do MST? O senhor, como é o proponente, deverá ser o presidente e poderá indicar o relator. O senhor já tem ideia de como é que vai ser essa comissão? Olha, hoje o presidente Arthur Lira, ele, na sua leitura, ele falou que serão 27 integrantes titulares e 27 integrantes suplentes. Então, será uma CPI composta de 54 parlamentares e teremos também, logicamente, o presidente, o relator e talvez ali o primeiro secretário, segundo presidente, tem algumas funções que a gente vai avaliar. Sobre a presidência, eu espero realmente que tenha esse protagonismo, pois foi um trabalho árduo, buscando apoio, investigando, né, o que estava acontecendo para que pudesse embasar a nossa solicitação. E a questão da relatoria vai ser uma construção junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, vamos escutar os partidos, e isso aí eu acredito que seja definido oficialmente na semana que vem. Bom, além desta CPI, nós vamos ter outras duas CPIs na Câmara dos Deputados sobre fraudes no futebol, né? E outra CPI que o Arthur Lira está para instalar. Agora, nós temos a CPMI que dominou o debate, a de 8 de janeiro, principalmente depois do vazamento daquelas imagens, né, que a CNN publicou na quarta-feira da semana passada e dominou o cenário. Ontem foi lido na sessão do Congresso, a instauração foi lida, e agora o governo, o senhor inclusive é um signatário, o senhor assina também essa CPMI de 8 de janeiro proposta por André Fernandes. Agora o governo quer simplesmente o controle dessa CPMI para não deixar investigar o que precisa ser investigado. Está tendo uma organização dos deputados e de senadores da oposição para evitar que a CPMI caia no colo de ninguém menos do que Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, entre outros parlamentares que vão fazer uma espécie de circo, como foi feita com a CPI da Covid. Está tendo essa organização, deputado Tenente Coronel Zucco? Olha, a gente no mínimo engraçado, pois a esquerda apresentou alguns movimentos no decorrer desses 3 meses. Inicialmente, quando do evento, houve um movimento por parte dos partidos, né, da base, em assinarem a CPMI do 8 de janeiro. Mas, estranhamente, começou justamente o contrário, uma luta ferrenha para a retirada de assinaturas dos parlamentares que tinham assinado. Eu, inclusive, me pergunto por que, né, da ida do presidente Lula a público para dizer que não poderia entregar as imagens do Palácio do Planalto. Já vimos recentemente um dos motivos, né? Mas agora eles não só querem, como querem o protagonismo, querem inverter a narrativa. Então, Randolfo, Omar Aziz, Renan Calheiros, isso é inadmissível que a gente, mais uma vez, tenhamos aí uma CPMI do circo. Então, a CPMI, do 8 de janeiro, ela deve ser tratada com muita responsabilidade. Nós queremos saber da possibilidade dos excessos nas prisões, da omissão, da conivência deste governo. Então, agora, também acredito que semana que vem será definido os nomes dos parlamentares que vão compor a CPMI, presidente, relator e demais integrantes, porque é muito importante esclarecer inúmeros fatos. E, nesse sentido, essa comissão também veio em boa hora. Na verdade, a minha pergunta cuidado, eles estão se organizando.
a oposição precisa ter uma forma de não permitir que Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues ou até Humberto Costa sejam aí relator ou presidente, porque aí vai comprometer todo o tipo de trabalho da investigação. Existe um trabalho nesse sentido da oposição não largar na mão, cuidar para que a CPMI de 8 de janeiro não caia numa vala comum? Olha, a gente viu esse presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrar que não é um homem de palavra. Ele já havia se proposto a iniciar os trabalhos no Congresso há muito tempo e não o fez. Ele viajou com o presidente Lula para a China, ele tem um contato muito próximo com a base do governo. Então, não é de se estranhar que ele nomeie algum senador, né, que seja de esquerda, da base, para justamente conduzir de uma forma diferente ao que estava sendo proposto pelo deputado André Fernandes, que é um deputado do PL e que queria, logicamente, na sua linha de raciocínio, investigar os excessos nas prisões e até a possível omissão deste governo. Mas temos aí um sistema pela frente. E eu espero que a gente possa conduzir uma CPMI que não envergonhe ainda mais o Parlamento Federal e que a sociedade brasileira tenha uma resposta de tudo que aconteceu no dia 8. Perfeito, deputado. Excelente. Eu quero só fazer uma correção aqui. Eu disse que a leitura da instauração da CPMI foi ontem. Não, a reunião do Congresso Nacional foi hoje, meio-dia, né? E aí foi feita essa leitura. Ontem foi a votação do pedido de urgência da PL 2630. Eu estou fazendo essa confusão, que é a PL das fake news. A propósito, passou isso, e é a grande dor de cabeça hoje das pessoas que acompanham o trabalho em redes sociais, que acompanham jornais alternativos, que acompanham jornalismo alternativo, que não é o jornalismão, que são as grandes mídias que estão interessadas em dinheiro. O senhor acha que essa PL 2630 pode prosperar porque não vai passar por comissões? Não terá discussão nas comissões e vai a plenário na semana que vem. Bernardo, essa PL não é da fake news, é a PL da censura. Uma PL que propõe a criar um órgão estatal. Quem sabe eles não vão indicar o Felipe Neto aí para ser o responsável por este órgão. Então, nós não entendemos como necessário, nós queremos sim que haja todo cuidado para que não tenhamos, né, prejuízo em relação à liberdade de expressão, e a gente está atento. Infelizmente, o PL de urgência, o pedido de urgência foi aprovado, mas na questão do mérito existem inúmeras demandas a serem atendidas dos partidos, que eu não acredito que o relator comunista, deputado Orlando Silva, irá ceder. Terça-feira iremos a plenário e eu espero que seja votado esse projeto e que ele não passe, que a gente não tenha, porque nós precisamos de muito mais tempo, de muita mais análise, de uma análise mais profunda para que seja realmente positivo. Entendemos que é importante estarmos atentos à questão do terrorismo, da pedofilia, enfim, isso é um fato, mas não embasa a apresentação de um projeto ideológico, de um Ministério da Verdade. Então, nesse sentido, que eu espero que terça-feira esse projeto não seja aprovado. Eu queria pedir escusas aí com todo o meu respeito a você, Bernardo, e ao Paradox BR. Quero dizer que quero contar com vocês para poder, sempre que possível, notificar o trabalho da CPI, do MST e tantas outras demandas. Agradecer, parabenizar pelo trabalho de vocês. Olha, sempre que possível eu acompanho e vejo a repercussão e aqui me deixar à disposição em Brasília. Da mesma forma, deputado, agradecemos imensamente a sua disposição de estar conosco nesse Paradoxo num dia tão importante que foi exatamente o dia da instauração da CPI do MST. Boa noite para o senhor, parabéns e conte conosco, sempre estaremos acompanhando de perto essa CPI que o senhor deverá ser o presidente. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Bernardo.
Te espero para tomar um chimarrão lá no Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Com certeza, com certeza. Muito obrigado.